aquele dia lá. O que você achou? Não, eu não viajei para cá de volta. A Glaucia Maria no aniversário também no mesmo dia. Aí quiseram que eu voltasse. Senhor presidente, deputado Padre Luiz Couto, é uma honra e um privilégio fazer o meu grande expediente numa sessão presidida por Vossa Excelência. Senhoras deputadas, senhores deputados e principalmente os telespectadores da TV Câmara que porventura estejam me ouvindo. Este ano, ao escolher as comissões permanentes das quais faria parte, decidi integrar a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O motivo que me levou a esta escolha está relacionado à importância e à interface que a segurança pública possui com a maioria dos assuntos que afetam as relações humanas em sociedade. Permitam-me, nesse sentido, fazer um breve relato histórico. Há cerca de 10 mil anos, antes do nascimento de Cristo, início do período neolítico, o homem iniciava uma transição que nos afeta até os dias de hoje. Trata-se da passagem do homem nômade, que vivia da caça em constante trânsito, para o homem que, devido às novas técnicas agrícolas, estabelecia outra relação com a terra, fixando-se a ela, pois dela extraía seu alimento. Essa nova relação permitiu que as famílias se aglomerassem em busca de mais produção de alimentos, do culto ao que considerava sagrado e da segurança. A segurança talvez seja a mais perene dessas buscas e, por isso, uma das mais importantes. Foi em busca da segurança que se formaram burgos, feudos e cidades. Muralhas, guerreiros e regras rígidas foram instituídas para proteger os moradores dos perigos externos e regular as relações internas das pessoas que lá viviam. Além disso, reconhecem os historiadores que a oferta de segurança foi a justificativa que levou à criação do poder estatal, proposto para garantir a ordem pública e a proteção das pessoas e dos seus patrimônios. Passados muitos anos, já na era moderna, a segurança ainda permanecia como elemento mais básico de legitimação do Estado. Garantir a segurança da população era o mínimo que se esperava dos entes políticos. Na retórica do liberalismo econômico, ápice do capitalismo puro, que dominou o início do século XIX, a segurança chegava a ser concebida como a única função que deveria ser exercida pelo Estado. Daquele tempo para cá, as cidades cresceram vertiginosamente. O culto ao sagrado, ou seja, a veneração a uma religião, perdeu força e com ele perdeu força a moralidade que complementava as regras estabelecedoras da ordem pública. Tomou lugar a ciência e a razão iluminista que via na moral, a grosso modo, um retrocesso para o avanço científico. Embora haja discordâncias, o enfraquecimento da moral religiosa na vida do indivíduo fez com que as regras tácitas de boa convivência e bom comportamento fossem revogados. Se por um lado conquistamos avanços econômicos, por outro assistimos às relações pessoais e familiares se deteriorando. Conhecemos a história, aprimoramos a vida em sociedade, mas a necessidade de segurança que há 12 mil anos era buscada dos nossos ancestrais, deputado Mauro Benevides, que me ouve com atenção, não foi solucionada. Mesmo com tantos avanços em diversas áreas do conhecimento. Dos inúmeros perigos externos, surgiram outros inúmeros problemas no ventre das nossas cidades. A violência avançou a números assustadores. E a fragilização da família tem sido um dos motivos que nos tem levado a índices de criminalidade tão assustadores. No nosso país, a segurança pública sempre foi exercida de forma descentralizada. E quando digo sempre, digo desde as capitanias hereditárias, que protegiam seus territórios e neles exerciam o poder de polícia.
Foi na Assembleia Nacional Constituinte de 1987 que, pela primeira vez, incluiu-se a segurança pública como um direito individual que deveria ser garantido pelo Estado, mas com a responsabilidade de todos para que se concretizasse. A Constituição promulgada dedicou um capítulo específico ao tema. Diz o artigo 144 que a segurança pública é exercida para a preservação da ordem, proteção das pessoas e do patrimônio. Em âmbito nacional, as polícias federais protegeriam os interesses da União, reprimiriam e preveniriam o tráfico de drogas e guardariam as nossas extensas fronteiras terrestres, marítimas e aeroportos. E a manutenção da ordem pública ficaria a cargo das unidades da federação, ou seja, o policiamento ostensivo, a apuração da maioria dos crimes ficariam a cargo das polícias civis e militares, diretamente subordinada aos governadores. Mas será que o avanço da ciência e a garantia da segurança como um direito constitucional melhoraram nossos índices de violência? De acordo com os dados apurados pelo jornal Gazeta do Povo, o jornal de maior circulação no meu estado, o número de assassinatos aumentou 259% em 30 anos. Olhe, senhores, senhoras, 1.100.000 brasileiros foram mortos nesse período. Para a ONU, um território apresenta uma epidemia de violência se houver mais de 10 assassinatos por ano para uma população de 100.000 habitantes. Nossa taxa passou de 11,7 em 1980 para 26,2 em 2012. Por dia, são assassinados 137 pessoas no nosso país. 5 por hora. Uma a cada 12 minutos. Isso é, senhores deputados, isso é uma verdadeira epidemia. E se compararmos o Brasil com os países que passam por conflitos armados, nós estamos pior. Entre 2004 e 2007, quase 170.000 pessoas morreram nos 12 maiores conflitos mundiais, enquanto no Brasil, no mesmo período, morreram 193.000 pessoas assassinadas. Os pesquisadores não fazem ideia do motivo. Dizem eles que fica difícil compreender como, em um país sem conflitos religiosos ou étnicos, decoro de raça, sem disputas territoriais ou de fronteiras, sem a guerra civil ou enfraquecimento políticos violentos, é possível exterminar mais cidadãos do que nos maiores conflitos mundiais. É ou não um problema estrutural? Muitos pensam que a solução para a violência está na repressão. A solução para o problema está muito antes disso, está na prevenção. E a prevenção começa dentro da família. Fundamentalmente, a educação é responsabilidade dos pais. Porém, hoje, por força das circunstâncias, muitos se dedicam mais ao trabalho do que à família. A prevenção da violência é um ciclo que começa antes mesmo do nascimento, já na fase do planejamento familiar. É preciso escolher de forma responsável o momento ideal para se ter um filho, avaliando se essa criança terá espaço, oportunidade no futuro. Famílias não podem crescer de forma desordenada. Esse tema é preocupação debatida em diversos países. No ano passado, quando representei o Brasil em uma conferência internacional em Londres sobre o assunto, a maioria das nações reconheceu que são necessárias políticas mais efetivas na área. Só no Brasil, deputado Mauro Benevides, 46% das mulheres engravidam acidentalmente, ou seja, sem planejarem esta gravidez. Esse motivo, aliado à necessidade da presença de pai e mãe no mercado de trabalho, faz com que a educação dos nossos filhos seja delegada para a escola, para a televisão, para o videogame, para a internet. E aí cabe um parágrafo na questão internet, videogame, televisão. Nunca, na história desse país, se viu a violência tão banalizada como está hoje nos meios de comunicação. Atos de violência
extrema, assassinatos, assaltos, roubos, furtos, viraram programas de televisão e entretenimento para aumentar os índices de violência. Vossa Excelência, permite, deputado Rosana Pereira, Vossa Excelência está fazendo na tarde de hoje, nesse grande expediente, uma análise sociológica do quadro imperante no país. E no primeiro momento, Vossa Excelência se reportou a falta de legislação pertinente e não da legislação propriamente, da aplicabilidade dos dispositivos legais vigorantes. Eu quero aditar mais as considerações de Vossa Excelência o seguinte: quando Vossa Excelência se reporta à Carta Constitucional e há 5 minutos atrás Vossa Excelência abordava esse tema, eu posso informar que são ainda inúmeros os dispositivos inaplicados à falta de regulamentação na Carta de 88. Embora Vossa Excelência não intencionalmente tenha direcionado a sua explanação para esse ângulo, eu me permito dizer a Vossa Excelência, é uma falta de nós, legisladores ordinários, termos deixado, como fizemos em 93 no processo revisional, de diligenciar no sentido de que aquelas normas que já estão inseridas na Carta de 5 de outubro de 88, elas permanecem inaplicadas à falta exatamente da regulamentação. Talvez o discurso de Vossa Excelência hoje pode direcionar a casa para esse aspecto que é extremamente importante. Perfeitamente. Em 93, o processo revisional foi falho. E eu digo a Vossa Excelência, batendo também o meia-culpa, que era líder da maioria nessa casa naquela ocasião. Okay. Mas essa falha perdura. Nós temos hoje 72 emendas constitucionais, mas muitos dos dispositivos inseridos na Carta, esses dispositivos permanecem aí inaplicados à falta de regulamentação. Muito obrigada. Cumprimento a Vossa Excelência. Muito obrigada, deputado Mauro. Ouço com atenção o deputado Olívio Dutra. Deputado Rosane, obrigado pela parte. Fiquei para ouvir Vossa Excelência. Obrigada, deputado Domingos. Embora sem saber qual era o tema, mas o tema que você traz nesta tarde para o Brasil é um tema fundamental para o presente e para o futuro. Perfeitamente. Nós vivemos uma verdadeira guerra não declarada. Os números de mortos que Vossa Excelência se refere, o ano passado, dizem que foram 50 mil brasileiros e brasileiras assassinados. E se Vossa Excelência considerar que o próprio Ministério da Justiça afirma que apenas 5% dos homicídios ocorridos no Brasil se transformam em processo, a realidade se encarregou de desmanchar essa divisão legal, de que as Forças Armadas cuidam da segurança nacional, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros cuidam da segurança pública nos estados e que a Guarda Municipal cuida do patrimônio público. Hoje, segurança pública é problema do Brasil. Por isso eu acho que já é oportuno discutir a conveniência ou não do Ministério da Segurança Pública de tentar federalizar a segurança pública diante do avanço da criminalidade. Portanto, para não tomar tempo de Vossa Excelência, parabéns pelo discurso e espero que o Brasil todo e nas eleições deste ano esse tema seja central na campanha presidencial. Obrigada, deputado Domingos Dutra, Vossa Excelência, que também é um exemplo de parlamentar nesta casa. O senhor, exatamente, eu usei como base dados para chegar ao número de 12 assassinatos, né, por hora no nosso país. Eu cheguei exatamente a essa base de dados dos 50 mil assassinatos que ocorrem por ano. Mas eu quero lhe dizer que mesmo esses 50 mil assassinatos já foi colocado nesta casa pelo IPEA que há subnotificação de no mínimo 18%. Então são 50 mil assassinatos oficiais, com uma subnotificação de 18%, que iria a 59 mil. Com isso sem contar as muitas ossadas encontradas em território nacional, que a gente não pode dizer do que morreram, e as pessoas que simplesmente desaparecem. Então, realmente, é como disse Vossa Excelência, nós temos que fazer algo e algo já. Mas voltemos aos números. No meu estado, o Paraná, a taxa de homicídios cresceu 86% entre 2000 e 2010, fazendo com que o estado
subisse da 16ª para a 9ª posição no ranking do mapa da violência. O que puxa os índices do Paraná para cima são os homicídios ocorridos na capital e na região metropolitana. Em 1990, a região tinha um índice de 14,4 mortes por 100 mil habitantes. Em 2011, chegou a 47. Não esquecendo, mais uma vez, de lembrar, a ONU considera taxas epidêmicas quando ocorre 10 assassinatos a cada 100 mil. Pois bem, no meu estado, chegou a 47. Embora a família seja parte essencial do processo de prevenção de diversos tipos de violência, também são necessárias políticas públicas adequadas e recursos suficientes. Nesse sentido, uma das ações realizadas pelo governo do Paraná foi a convocação de novos candidatos aprovados no concurso público da Polícia Militar. São 2.222 policiais e 409 bombeiros. Porém, mesmo com essa chamada, o Paraná ainda terá déficit de contingente policial. Temos a segunda pior proporção de policiais militares por habitante, um policial para cada 669 paranaenses, enquanto a média brasileira é de 455. E isso com esta segurança que nós temos aí. Se contarmos com os policiais militares que logo irão se aposentar, as medidas do governo do estado apenas manterão o que tem hoje, ou seja, não resolve o problema. E o Paraná sofre duplamente. Suas fronteiras com o Paraguai e a Argentina são interfaces com um universo onde ainda imperam o tráfico de drogas e a pirataria. Por mais que a fiscalização dessa área seja competência da União, há um enorme impacto para as cidades paranaenses. Em todo o estado, a Polícia Civil apreendeu 12 toneladas de drogas apenas em 2013. A quantidade é 4 vezes maior que 2012. Buscamos reprimir o tráfico, a eficiência da polícia é anotada pelo número de prisões de ladrões, assassinos e traficantes. E aí eles vão para onde? Para as delegacias e os presídios, e aí surge outro problema, a capacidade do sistema prisional. Eu quero a atenção dos senhores para esta questão. Temos 550 mil detentos no Brasil, 220 mil a mais do que a capacidade dos presídios, e estima-se existirem 350 mil mandados de prisão expedidos a serem cumpridos. 350 mil a serem cumpridos. A superlotação e as péssimas condições de nossos presídios são notícias corriqueiras. O recente episódio de Pedrinhas, no Maranhão, terra do deputado Chiquinho Scott, que me ouve com atenção e me pede uma parte. E é verdade, eu quero parabenizar a senhora pelo grande discurso e o tema que está trazendo nesse momento a essa casa. O sistema prisional brasileiro está quebrado, todo mundo sabe disso. Não é no Maranhão, não é no Piauí, não é em Brasília, é em todo o Brasil. Me mostra um lugar onde toda a população está satisfeita com o sistema prisional. Nenhum. Nós precisamos ajeitar o sistema prisional. A segurança pública desse Brasil também está falido. Nós estamos perdendo a cada momento para o crime organizado. Todo mundo sabe disso. E um dos temas é exatamente a valorização do homem. E este homem tem que ser valorizado, e essa casa tem um compromisso maior com a dignidade humana. E a dignidade humana passa pela aprovação da PEC 300. A PEC 300 vá buscar dinheiro aonde tiver, mas precisa contemplar a segurança pública. Tá. Muito obrigado pelo tema, e eu estou aí. Obrigada, deputado, muito obrigada. Voltemos. Só no Paraná são 27 mil presos para apenas 15 mil vagas. E prender resolve o problema? Não. Não há prisão perpétua no Brasil, graças a Deus, nem pena de morte. Então, hora ou outra, todo esse contingente de gente voltará às ruas. Aí precisamos de políticas para garantir condições de uma vida sem a necessidade de reincidência no crime. Mas isso acontece? Pouco. Os índices de reincidência são altíssimos, em torno de 87%. Por isso, volto à minha tese inicial. O que temos que atuar é na prevenção, que começa na reestruturação da instituição familiar,
A formação de jovens não pode ser tutelada pelas ruas, independente se for uma família convencional ou não. Havia um tempo em que as instituições religiosas se dedicavam à formação dos valores dos jovens. O seu enfraquecimento deixou um vácuo, mas ensinar valores éticos independe de religião. E esse é papel da família. Hoje, os jovens estão mais ligados à busca do prazer e muitas vezes esse prazer vem pelo consumo de bens ou consumo de drogas. De acordo com o Sistema Integrado de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça, 25% do total de prisões ocorrem por causa do tráfico de drogas. Outros 50% são por crimes contra o patrimônio, como furtos, roubos, estelionato e extorsões. Uma coisa está ligada à outra. Como convencer um jovem a deixar de sentir o prazer que a droga causa em troca do trabalho exaustivo de horas em uma empresa, ganhando baixos salários e pouquíssimas perspectivas de crescimento socioeconômico? Quase impossível. Desde 2009, não há registro na Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania do Paraná de verba liberada do Fundo Penitenciário Nacional para investimento no Estado. Um levantamento que solicitei à consultoria do orçamento na Câmara mostrou que o Paraná teve uma ajuda financeira do governo federal no valor de 9 milhões em 2013. Desde o ano passado, a Polícia do Paraná está com sérios problemas de custeio. Vimos nos últimos meses casos de policiais reclamando de falta de dinheiro para abastecer as viaturas. Ora, como o Estado pode garantir segurança assim? Policiais com baixos salários, com equipamentos obsoletos, sem gasolina, jovens sem perspectivas de crescimento, uma sociedade desigual, uma escola desigual. E esse eu sei que é o grande problema do nosso país. Eu tenho visto, eu quero caminhar para o encerramento do meu pronunciamento, eu tenho visto, senhor presidente, o esforço do governo federal no sentido do combate às drogas, com o lançamento do programa CRAC, é possível vencer, lançado lá em 2011, no final de 2011. E eu não consigo ver onde esse programa tem refletido, até nesse momento, em baixar os índices de violência. Eu também conheço e pedi agora uma audiência pública na Comissão de Segurança, o programa do CISFRON, um programa, em essência, magistral no monitoramento das nossas fronteiras, mas que tem que sair do papel, mas que tem que efetivamente sair do papel, e isso é urgente. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, em matéria de segurança pública, do planejamento familiar, passando pela estruturação das escolas, das instituições policiais, da ressignificação do sistema penitenciário, que deve servir para ressocializar quem lá chega. A fiscalização das nossas fronteiras, tudo há por fazer, tudo. Ontem nós assistíamos estarrecidas os índices de violências das cidades e foi com muita preocupação que eu vi várias cidades brasileiras serem citadas como as mais violentas do mundo, com índices que superam em muito os números que aqui trouxe. E é preciso que façamos alguma coisa, e isto é já. Nós temos que ter um grande pacto com a sociedade para discutir esta questão. É urgente que saiamos desta inércia, que ceifa tantas vidas e que mais tarde, mais cedo, nos alcançará. Vossa Excelência me permite uma parte? Pois não, deputado. Nobre deputada, o assunto que Vossa Excelência aborda realmente não engalana esse país. Esse assunto é doloroso. Demais. Esse assunto que a gente pudesse medir a segurança pela eficiência das prisões, pelo número de presos, pelo número de mandatos cumpridos ou não cumpridos. Quer dizer, o que nós deveríamos festejar
era a ausência do crime, ou a diminuição. Perfeitamente, deputado. E eu vejo que esse é um caminho difícil. Esse caminho talvez primeiro será de reconstruir a família, edificar a família, edificar para cada família um lar, porque o lar é o abrigo sagrado da família, que o Getúlio assim dizia. Se nós não fizermos isso, o Rui dizia, fechai as prisões, aliás, abri as escolas e fechai as prisões. Agora não só a escola, agora é o lar, é a família. É aquele lar que tem um momento de intimidade, que se pode dar e fundir a educação dos nossos filhos. Infelizmente a família está destruída, o lar está destruído, sobretudo nas áreas, nos setores mais pobres, mais despidos de recursos. Então essa é uma sociedade injusta, que não vamos de maneira nenhuma mudar a violência, apesar de todo o esforço, do brilho, do discurso, e eu quero mais uma vez parabenizá-la pela coragem de denunciar isso. Mas nós precisamos realmente um caminho muito longo para esse país se tornar um país civilizado, de padrão europeu, onde a violência é muito pequena, onde as pessoas respeitam o outro, onde o cidadão tem um respeito e um limite com relação ao outro cidadão, ao ser humano. Somos filhos de Deus, somos iguais perante Deus e perante a lei. Mas, infelizmente, não somos iguais na formação do caráter, do espírito e, sobretudo, da consciência das pessoas. Parabéns a Vossa Excelência. Vossa Excelência fecha com chave de ouro o meu pronunciamento e eu lhe sou muito grata por isso. Eu acredito exatamente nas colocações feitas pelo senhor. Eu recolhi essa ideia do discurso de Vossa Excelência. Muito obrigada, deputado, muito obrigada. Muito obrigada pela tolerância, senhor presidente. Sigamos em frente, rogando sempre a proteção de Deus e a sabedoria para nos conduzir em busca de soluções. Muito obrigada. Muito obrigado. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.